Gente, eu tenho tanta pergunta aqui na minha mão, tanta pergunta aqui na mão, dá para fazer um leque de tanta pergunta. Graças, eu agradeço de coração a participação. E é muito bom ter programas assim que esclarecem, a gente traz especialistas que falam bem, e o tema é muito interessante também. Então, nosso muito obrigado de coração. Hoje estamos falando sobre colunas, dores na lombar. Conosco o Dr. Fabrício Dias Assis, ele é anestesiologista e médico intervencionista da dor e presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da Dor. Ele está aqui para falar, para esclarecer tudo sobre dores na coluna. Doutor, aqui vamos ajudar um menino de 13 anos, é o João Antônio Piva Júnior. Obrigado, João Antônio, que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela participação. Ele tem 13 anos e tem escoliose, doutor, escoliose com 13 anos. A minha mãe chama a minha atenção para eu ficar com a coluna reta, mas eu fico um tempo, mas logo eu relaxo e ela volta a ficar curvada novamente. Queria saber por que isso acontece, como o senhor pode me ajudar, doutor? É o nosso amigo João Antônio, de 13 anos, doutor. Escoliose, o que é escoliose? Escoliose, Frei, é o desvio lateral da coluna, né? Então, a gente pegando aqui, a coluna ela é reta. Se a gente olhar, ela tem um Szinho aqui por trás, mas ela é reta assim, olhando de frente. Lateralmente, ela é reta. Aqui, lateralmente, se a gente olhar aqui assim, ela é reta. Ok. Mas ela, na escoliose, ela tem um desvio que vem aqui assim, né? Ok. Na parte frontal, assim, né? Na parte frontal. Ok. Então, na escoliose congênita, que é o caso do João, né? Alguns casos precisam ser feitas cirurgias, depende do grau que essa escoliose possui. Então, precisa de uma avaliação de um ortopedista de coluna para realmente ver a necessidade de que tipo de tratamento deve ser instituído, João. Maravilha, gente. Obrigado, João. Que Deus te abençoe e continue a sua pesquisa aí, né? O seu tratamento. Gente, eu não sei nem onde começar a citar aqui. Doutor, vamos falar um pouco, tem muita pergunta sobre lombalgia, doutor. Assim, a gente falou que é dores na coluna e também na lombar. Onde é que fica a região da lombar e quais são as principais doenças na região lombar, doutor? Tem muitas perguntas aqui falando sobre lombalgia. A região lombar é a região que compreende mais ou menos aqui na região da bacia, da cintura aqui assim, né? Então, essas são 5 vértebras, aqui seria 5, 4, 3, a 2 e a 1 aqui. Então, essas vértebras formam a região lombar. Lombalgia, por definição, é uma dor que vem para baixo das costelas e para cima da prega glútea inferior, daquela parte de baixo do bumbum. Então, todas as dores sentidas nessa região a gente chama de lombalgias. Lumbago, isso tem alguma coisa assim também? É a mesma coisa. Lumbago ou lombalgia é o mesmo significado, são sinônimos. Ok. Doutor, vamos lá para Pirenópolis, lá em Goiás, Goiás. Ele vai colocar e tirar a coluna sempre, viu, gente? Assim, de acordo com a sua pergunta aí. O José Dagmauro, de Assis Maia, José Dagmauro, ele é de Pirenópolis, lá em Goiás. Até onde eu poderia fazer tratamento pela doença espondilolistese, grau 2, para evitar a cirurgia? Meu Deus, espondilolistese, grau 2, para evitar a cirurgia, pergunta o nosso amigo José Dagmauro. O que ele falou aqui, doutor? José, a espondilolistese é o escorregamento lateral da vértebra, né? Então, uma vértebra, ela escorrega sobre a outra. Ok. O grau 2 significa o quanto ela escorregou. Ok. Então, escorregou, mas volta? Ou escorregou e não volta mais? Normalmente escorregou e não volta mais. Ok. Então, isso são casos já onde existe uma degeneração com uma fratura de uma partezinha da coluna, né? E daí, então, a coluna ela escorrega. O tratamento aí para espondilolistese grau 2, ele pode ser ainda um tratamento conservador, José, desde que você não esteja sentindo perdas motoras ou perdas de sensibilidade na perna e principalmente a fisioterapia, que é o tratamento. Você tem que fazer um reforço muscular muito importante para evitar que a vértebra se escorregue mais. Gente, eu quero agradecer de coração a participação. Eu tenho aqui mais de 100 perguntas na minha mão e acabo de receber informação que eu tenho mais de 105 e-mails que desceram agora. Nossa Senhora. Graças a Deus, né? Graças a Deus de coração aí
pelas participações, você que interage, você que sabe da importância desse programa e participa. A gente vai estar tentando, assim, resumir as perguntas para que você, pelo menos, tenha uma indicação aí da sua participação. A Francisca Luzia Pinheiro Monteiro, de Lavras, de Mangabeira, lá no Ceará. Obrigado, Ana Francisca, um beijo no seu coração, viu? Tenho muita dormência nas pernas, eu tenho bico de papagaio. O que pode ser essas dormências? Pergunta a nossa amiga Francisca, que é uma pergunta também de muita gente, doutor. Dona Francisca, essas dormências normalmente estão relacionadas à inflamação do nervinho ciático. Então, esse pensamento que a senhora tem deve estar inflamando o nervinho ciático que desce para as pernas, então a senhora tem essa dormência nas pernas. Doutor, aqui vamos lá para Céu Azul, Céu Azul, no Paraná. Quem representa é o Nelson Arcanjo. Ô, Nelson, Deus abençoe, muito obrigado pela participação. Sinto muita dor que inicia na bacia e desce para a perna esquerda e o médico disse que é necessário fazer uma cirurgia e pôr uma prótese, que pode ser o desgaste do osso. Quero saber se realmente é necessário essa cirurgia ou se tem outros tratamentos, pergunta o nosso amigo Nelson Arcanjo, doutor. Senhor Nelson, para saber se é necessário, precisa realmente da avaliação do médico, né? Se o senhor tiver alguma dúvida, eu sugeriria que o senhor procurasse pelo menos 2 ou 3 opiniões aí para realmente ter a certeza que o senhor precisa fazer uma cirurgia dessa. Porque hoje, além da cirurgia, pode ser tentados antes tratamentos menos invasivos em alguns casos. Mas para isso precisa de uma avaliação. Então eu sugeriria o senhor procurar mais 1 ou 2 opiniões aí de outros médicos recomendados. Doutor, também muitas perguntas aqui também sobre o mesmo assunto. É o Eugênio da Silva, de Macaparaná. Macaparaná, em Pernambuco. Obrigado aí, o seu Eugênio. Muito obrigado pelo carinho, pela participação. Ele fala assim que a minha mãe sente muitas dores na coluna, ela tem hérnia de disco e bico de papagaio. A dor está se propagando até as pernas. O que deveria ser feito? Pergunta o nosso amigo Eugênio, da mãezinha dele, doutor. Senhor Eugênio, tratamento, medicação, exercício, atividade física regular, orientada, e se isso não estiver resolvendo, então pode-se tentar realmente terapias também menos invasivas, como os bloqueios com medicações, os bloqueios com radiofrequência, existem outras técnicas minimamente invasivas também, na verdade são uma série de técnicas, e em último caso, as cirurgias mesmo. Doutor, aqui um e-mail grande que falou assim de L1, L2, T1, T2. Olá, meu nome é Terezinha de Souza Piazzoli, sou de Araranguá, Santa Catarina. Obrigado, Terezinha, que Deus abençoe a você, essa cidade de Araranguá, representada hoje por você. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Silvino, né, meu cunhado está fazendo aniversário. A Gislaine, minha irmã, também vai fazer aniversário, que Deus abençoe. Pessoal de Araranguá aí celebrando o dom da vida. Gislaine, Silvino, um beijo para vocês aí, viu? A Terezinha, ela faz a seguinte pergunta, doutor. Tem um problema na coluna, corpos vertebrais e alinhamento preservados com osteófitos em L5 e S1. Foco de hipersinal T1 e T2 no corpo vertebral L3, que pode se corresponder a hemangioma. Alterações degenerativas, tipo Modic 2 nos platôs opostos, enfim. Cone medular, topografia morfológica, intensidade de sinais preservados. Raízes de cauda esquina, acho que ela copiou do interior, enfim. Alterações degenerativas nas articulações interaposifárias, nos níveis lombares inferiores. Quero saber se a cirurgia resolve o meu problema. Tem outros detalhes aqui, L1, L2, L5, S1. O que ela está falando aqui, a Terezinha, doutor? Né? Ela está descrevendo o laudo da ressonância aí, né? Ela fez uma ressonância. É um laudo de ressonância. O hemangioma, ele é um achado da ressonância, isso não é o que está causando a dor. E aqui vale a gente colocar também, Frei, que a ressonância ela não reflete a dor do paciente. Então a ressonância ela vai aparecer uma série de alterações e muitas vezes a gente vê pacientes com ressonâncias com uma série de alterações e a pessoa quase não tem dor. Em outros casos, uma ressonância praticamente normal e a pessoa está incapacitada pela dor. Então, o exame de imagem ele é um exame complementar. Então, nós não devemos tratar os exames de imagem. A gente tem que tratar, para a gente poder ter um tratamento, a gente precisa examinar o paciente, colher uma história do paciente. E o exame de imagem ele é apenas um exame que vai confirmar aquela suspeita que a gente tem. Né? Então, para a senhora realmente ter um tratamento assim, bem definido, a senhora precisa procurar um médico para que ele possa fazer uma avaliação detalhada na senhora. Ok.
Doutora Santa Mercedes, São Paulo, é a Aurora Marques da Silva. Obrigado, dona Aurora. Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Ela fala que o marido dela, o José, seu José Bego, ele fez uma cirurgia e colocou 8 pinos e continua sentindo dor quando ele vai ao médico. Ele fala que está tudo normal. Ele gostaria de saber por que ele sente tanta dor e se é normal. Já colocou 8 pinos, doutora. E o seu José, o esposo da dona Aurora. Dona Aurora, a principal complicação da artrodese da coluna lombar, a artrodese é a colocação das placas, dos parafusos, é uma dor lombar crônica, né? Então, realmente, muitas vezes os médicos não avisam os pacientes que eles podem ficar com essa dor depois da cirurgia. Agora tem que procurar uma avaliação direitinho, que muitas vezes essa dor crônica depois da colocação dos pinos, ela é uma dor sacroiliaca e ela tem tratamento. Então, pode realmente melhorar com um tratamento específico para essa dor. Vai lá de Samambaia, Distrito Federal, é a nossa amiga Maria da Saúde. Um beijo, dona Maria da Saúde, muito obrigado pela participação. Ela falou assim, ó, eu amo o meu programa Vida e Saúde. É assim que tem que sentir mesmo, é seu programa. Então ela diz, eu amo o meu programa, assisto todas as segundas e as reprises também. Ela queria saber, doutor, quais são os exercícios recomendados para quem sente dores na coluna. É a nossa amiga Maria da Saúde, doutor. Dona Maria, os exercícios aí, eles têm que ser individualizados. Então, cada pessoa necessita de exercícios diferentes. Mas, em uma regra geral, o fortalecimento das musculaturas profundas, tanto da região lombar quanto da região abdominal, os músculos que a gente chama de transverso do abdômen, os multífidos, são o tratamento principal, na verdade. Então, a gente precisa fortalecer a musculatura que envolve a coluna para formar uma cinta ali e conseguir realmente tentar ajudar na sustentação ali também. Doutor, esses exercícios de impacto, jump, a pessoa pula, salta, etc., é isso que o senhor está falando, de fortalecer a musculatura para a pessoa poder fazer esse tipo de exercício ou não? Muitas vezes para a pessoa poder levar uma vida normal sem dor. Então, o fortalecimento da musculatura profunda ele é muito importante nos pacientes que têm lombalgia. Agora, pessoas que são atletas de alta performance ou pessoas que fazem esses esportes mais radicais, vamos dizer assim, também realmente precisam de uma preparação para que possam desenvolver essas atividades. E o fortalecimento muscular também é muito importante para essas pessoas. Maravilha, gente. Com essa resposta, a gente vai chamar no intervalo. Temos ainda mais um pouco de programa, dá tempo ainda de tirar mais dúvidas. Então, não saia daí. Esse é o Vida e Saúde, você sabe que ele é seu. E por ser seu, ele volta já só para você. Uma outra dica é o cuidado com a automedicação. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios causa problemas no coração, estômago e rins. Portanto, evite anti-inflamatórios por uso prolongado. Procure seu médico e veja a melhor orientação.